Pastor Ronaldo, estarei passando aqui o trabalho a quem é de direito, ao nosso pastor Ronaldo, que estará ministrando a palavra do Senhor a partir de agora. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia na carta que escreveu o apóstolo Paulo, 1 Timóteo. Quero ler apenas um versículo, está no capítulo 4 da carta que escreveu Paulo a Timóteo. Primeira carta, capítulo 4, versículo de número 16. Glória a Deus. Eu queria que a igreja fizesse essa leitura, por gentileza. Eu vou conferir no 3, a igreja lê. 1, 2, 3. Amém. Podeis sentar adorando ao Senhor nosso Deus. No início do culto, a irmã que louvou o Senhor com a harpa disse que sempre fica um pouco trêmula. Mas eu digo que isso é todo aqueles que vêm falar de Jesus, sente o peso desta responsabilidade. Eu confesso para os irmãos que sempre que eu uso a tribuna para falar de Jesus, eu sinto a mesma sensação do peso da responsabilidade que nós temos de levar a palavra do Senhor Jesus. E que se diga que hino tão real, que conta a realidade da nossa vida, foi esse que foi louvado pelo irmão Diego, a irmã Ana. Deus abençoe. Pois nós não somos daqui, né, irmãos? Nós estamos apenas de passagem. Estamos apenas de passagem. Segure um pouquinho mais. Logo, logo Ele está voltando. Logo, logo Ele está nos levando para um lugar aonde não há dor, aonde não há pranto, aonde não há choro. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do Dr. Caleb e a doutora Helen, ali na mídia. E toda a sua equipe, Deus abençoe. E eu vou precisar do auxílio de vocês em bastante referências que a gente vai usar hoje, para a gente estar ministrando e acompanhando pela Bíblia. Peço aos irmãos que mantenham aí a sua Bíblia em mão. E é bom nos cultos de ensino sempre você trazer uma caneta para ir anotando, né? Porque o culto de ensino é isso, né? É uma aula, é falar das grandezas do Senhor, mas por dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero, nesse texto, extrair aqui alguns pontos nessa noite concernente à vida de um líder, né? A vida de um líder. Todos nós somos escolhidos para desenvolver algum trabalho, seja na igreja, seja na nossa formação secular ou na nossa vida cotidiana. Certo é que para ser um líder, nós temos que pontuar algumas verdades. Temos que ter um acompanhamento e uma formação para entender e ocupar com dignidade uma liderança.
E eu já quero, que é o nosso tema, a vida de um líder é a vida de sua liderança. Como bem diz aqui, a carta que escreveu o apóstolo Paulo. Timóteo, um jovem, filho de mãe judia e de pai grego, mas de uma formação acompanhada por Paulo. E muito cedo, Paulo viu que aquele jovem ia longe pelo seu interesse, pelo seu esforço, né? E então, quando ele olha para Timóteo e diz: tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro, o líder, ele tem a primeira ovelha que deve ser cuidada por nós, somos nós mesmos. Nós temos que nos cuidar. Quando eu falo em cuidado, eu falo tanto na nossa vida espiritual, como também na nossa vida física, né? Nosso corpo. E este cuidado, ele também aponta a nossa casa, a nossa família. Porque um líder que não cuida bem da sua casa, a palavra de Deus já diz que ele não vai dar fruto na casa do Senhor. Um líder que não tem uma responsabilidade dentro de casa, ele não vai dar fruto aqui. Nós temos que ser verdadeiro e ensinar como a palavra de Deus aponta. Porque quando eu falo aqui sobre liderança, eu estou também extraindo, eu estou armazenando essas palavras. Antes de eu trazer essa palavra aqui, eu primeiro ministro ela na minha vida. Quando eu vou elaborando cada texto, cada referência, eu sinto a graça de Deus na minha vida e me esforço para eu melhorar naquele ponto que fala comigo. Aleluia. Então, o primeiro ponto é que nós temos que tratar a nós primeiro, para poder tratarmos alguém. Aleluia. E eu queria, a primeira referência lá no livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 28, por gentileza, que trata muito bem dessa postura de um líder. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Está falando de relacionamento, está falando de postura de um líder. Um líder que respeita, ama e cuida da sua esposa, como a si mesmo, cuida dos seus filhos. Você pode ter certeza que ele vai dar muitos frutos na obra do Senhor. E os frutos que serão gerados dos seus esforços, o Senhor irá se agradar. São frutos resistentes, frutos enraizados. Aleluia! Porque aquele líder, ele tem postura. Aleluia! E o Senhor muito se agrada disso. Então, esse primeiro ponto que eu quero falar, que eu já ministro, é a vida de um líder. Aleluia! E a vida da sua liderança.
Vamos cuidar de nós. Vamos olhar para nós e ver no que eu posso melhorar. Aleluia. Tem muitos lares sendo destruídos. Tem muitas famílias sendo devastadas. Porque o líder não tem valorizado a sua esposa, não tem valorizado seus filhos. Você quer ver uma realidade? Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Quantas vezes nós tomamos um refrigerante, os amigos, os irmãos, isso eu fazia muito antes. Uns cinco irmãos, às vezes, nos reunia e ficava tomando refrigerante aqui. Aí, às vezes, eu ficava pensando, a minha esposa querendo dar uma volta, querendo tomar também um suco, querendo comer um lanche. Né? E a gente, por várias vezes, isso martelou na minha mente. Irmão, às vezes, um simples passeio que você vai na praça com a sua esposa e os seus filhos, muda todo o clima dentro de casa. Abrilhanta um ambiente. Então nós, como líderes, conhecedores da palavra, temos que ser sensíveis àquilo que proporciona um bem-estar dentro de casa, né? Então vamos atentar para isso. Segundo ponto, ter comunhão com o dono da obra é mais importante do que fazer a obra. Entenda isso nesta noite. Não saia daqui mais sem entender este ponto. Ter comunhão com o dono da obra é mais importante do que fazer a obra. Marcos capítulo 3 e o versículo 14, por gentileza. E nomeou 12 que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Jesus, ele chamou 12 homens para estar com eles, mas nenhum deles, você vai observar bem isso, nos evangelhos, que nenhum deles Jesus mandou pregar a palavra sem antes preparar, sem antes mostrar como de fato deve fazer para que o evangelho tenha sucesso. Primeiro, Jesus ensinou a ter comunhão com ele. Lucas capítulo 5 e o versículo 16. Olha Jesus mostrando para os discípulos como é que se tem comunhão. E ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Jesus, ensinando os discípulos, ele dizia: agora eu preciso ir para o deserto, porque é necessário que eu tenha comunhão com o Pai. Tem gente que pensa que fazer a obra de Deus é de qualquer jeito. Não, se me colocar na congregação, tu vai ver como é que vai ficar aquele trabalho. Se me der um departamento, tu vai ver como é que vai ficar este departamento. Mas a pergunta é: como está a tua comunhão? Porque é mais importante a tua comunhão com Deus. A tua comunhão com o Senhor é mais importante do que você estar à frente de um departamento, do que você estar fazendo algo para Deus. Porque o interesse dos céus é a salvação para a tua vida. E a tua comunhão vai ser o sucesso de onde te colocarem. Porque o segredo não está no endereço. O segredo está em nós. Se tiver comunhão com o Senhor, se te colocar no lugar árido, deserto, rochoso, vai dar fruto.
vai florescer, porque o Senhor vai estar contigo, aleluia. Vai ser o teu auxílio e a tua fortaleza, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Por isso mantenha a sua comunhão, se esforce para não perder a sua comunhão com Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Seja sensível aos céus, busque o Senhor, peça graça a Ele, peça sabedoria a Ele, peça direcionamento a Ele. Ele está conosco, Ele está em nossas vidas, Ele caminha conosco no caminho, como Ele estava com aqueles discípulos ali no caminho de Emaús, retornando para a sua aldeia, triste, decepcionado. E quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes desistimos, queremos parar, queremos ficar pelo meio do caminho. A frustração é tão grande que não conseguimos ver Jesus. A decepção é tão grande que nós não foquemos na solução. É mais fácil se deitar nos problemas e dizer: eu não posso, eu não consigo, acabou, aleluia. Mas aí estão os céus, que é o nosso socorro, aleluia. E quando nós clamamos a Ele, aleluia, os nossos olhos serão abertos. Como disse um ao outro: por acaso não ardia os nossos corações quando este homem andava conosco, quando este homem conversava conosco no caminho? Por acaso os nossos corações não ardiam? Quantas vezes nosso coração arde, mesmo decepcionado, mas nós não conseguimos ver Jesus. Aleluia. Mas nesta noite há uma palavra de comunhão que chega na tua vida. Há uma palavra de comunhão. Aleluia. O Senhor está bem pertinho de ti. Aleluia. O Senhor está bem pertinho de ti. E Ele quer primeiro ter comunhão contigo, e depois Ele vai te usar na obra. Aleluia. Terceiro ponto: Deus trabalha em nossas vidas como líder, aleluia, antes dele trabalhar através de nós como líder. Deus primeiro, Ele vai trabalhar em nós, entenda bem. Deus primeiro, Ele trabalha em nossas vidas. E a Bíblia está cheia de exemplos que o Senhor chamou desta forma e foi moldar, foi lapidar, foi trabalhar. E que se diga, é vida de renúncia. Quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, nós começamos a abrir mão de muitas coisas. E é tão difícil. E outras dói. Aleluia. Há momento doído. Quando o Senhor nos chama. A quem diga que está fazendo a obra de Deus hoje, aqui em Bom Jesus de Tocantins, se deslocou de outra cidade, mas o Senhor precisava dele aqui neste endereço, precisava dela aqui neste endereço. Quanto choro, quantas noites sem dormir, aleluia. Mas o Senhor, Ele trabalha em nós, Ele vai trabalhando na nossa vida devagarzinho, aleluia. Às vezes eu vou resistindo, e eu digo assim, às vezes eu conversando com a minha esposa, era para me ter sofrido menos, mas eu fui resistindo a chamada, aleluia. E um dia eu viajei para a casa da minha mãe, ainda ali em Belém, era o final de ano, e eu me lembro muito bem,
Eu estava de plantão à noite, e no outro dia, viajei bem cedinho, eu fui passar Ano Novo na época com ela. E quando eu cheguei, já cheguei tarde, cheguei na sua casa, era já quase 1h da manhã. E não conversei, dormi, mas acordei cedo. E quando eu sentei na mesa para tomar café, um dia antes eu tinha orado ao Senhor, ali em casa, quando eu recebi algo da parte de Deus muito forte. Eu disse: Deus, me dê um tempo. Eu quero um tempo. Eu preciso de um tempo. Na época eu estava fazendo faculdade, estava trabalhando. E eu disse: Deus, eu quero me formar. Depois eu faço a obra. Depois eu deixo tudo e vou fazer a obra. E eu fiz essa oração um dia antes. E quando eu cheguei para tomar o café junto com a minha mãe, e eu sentei na mesa, e ela começou a cantar alguns hinos da harpa, e começou a ler a palavra, e quando ela orou, o Senhor tomou ela e disse assim: como pedes um tempo em cima de um tempo que não existe? Naquele momento eu desabei, porque foi muito forte. E às vezes a gente fica querendo fugir de algo que o Senhor está nos preparando para viver. Deus, Ele trabalha em nossa vida, aleluia, para que depois venhamos, aleluia, desenvolver algo na sua obra. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus, Ele trabalha na nossa vida antes de trabalhar através de nós. E por que não falar de Moisés? 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e depois mais 80 anos de preparação, e 40 anos com o povo de Israel atravessando o deserto. Deus primeiro trabalhou na vida de Moisés, e depois Ele foi trabalhar através de Moisés. Elias, 3 anos e meio depois daquele grande embate com Jezabel, o Senhor levou ele para o ribeiro, para o deserto, e ele ficou 3 anos e meio ali, naquela preparação, e Deus cuidando dele. E veja que foi 3 anos e meio para um dia de batalha. A preparação, ela é mais importante na nossa vida. Aleluia. O próprio Jesus, Ele mostra muito bem isso através da sua trajetória. 30 anos para 2 anos e meio de ministério. Aleluia. Eu não sei quanto tempo Deus está trabalhando na tua vida, mas nessa noite eu quero que você saia daqui entendendo que você é mais importante para Deus do que o trabalho que você quer executar. A tua vida, a tua comunhão, ela é bem mais importante para Deus, porque se você der lugar e Deus de fato habitar na tua vida, terá sucesso na tua jornada. Agora, se isso não faz sentido na sua vida, que é apenas status, que é apenas uma carreira, que é apenas fama, me desculpe, mas meus pêsames nesta noite. Porque eu estou falando para uma igreja que vai muito em breve ser levada para os céus. Resultado de uma morte e de uma ressurreição.
Ele morreu por mim, Ele morreu por ti, aleluia, para que hoje nós estivéssemos aqui, aleluia. Quarto ponto, muito importante também esse quarto ponto, para a nossa reflexão. O caráter, ele é mais importante na vida de um líder do que o carisma. O que é caráter? Eu até escrevi aqui para eu não esquecer. Segundo o nosso dicionário mais consultado, é um conjunto de traços morais, éticos e psicológicos que define a índole e a conduta de uma pessoa. Segundo a ciência, a criança com 2 anos de idade, ela já vai começando a ter um caráter formado. E o seu meio a qual se observa e ela cresce é crucial para definir um bom ou um mau caráter. E carisma, o que é carisma? É um dom natural ou uma habilidade para atrair alguém. Tem pessoas que é muito dada com o outro, tem uma habilidade e tem uma facilidade tão grande de conquistar, mas é algo superficial, não é algo verdadeiro. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender muito bem na vida de Jacó. Jacó, ele cresceu, e o seu caráter foi deformado ao longo da sua formação. Mentiu, enganou, e por último saiu fugido. Mas quando ele chegou no Val de Jaboque, a história mudou. Porque o homem, quando não conhece a Jesus, a sua vida, como diz o hino, é como uma folha seca, né? O vento leva para onde quer. Mas quando ele aceita Jesus e recebe Jesus ao seu coração, fruto do Espírito Santo, ação do Espírito Santo, ele passa a caminhar com uma outra óptica. A sua visão é diferente, porque agora uma verdade está confrontando aquele mau caráter. Porque a pessoa que aceita Jesus e é um drogado, de fato, entrega a sua vida ao Senhor, ele evita as drogas, ele passa longe da bebida, porque agora o seu caráter está sendo moldado pela verdade. E Jacó entendeu muito bem, quando ele estava lá no Val de Jaboque, e a oportunidade que ele teve, ele abraçou aquele ser celestial e disse: eu não vou deixar você. E o dia já estava amanhecendo, e a guerra estava travada. Mas foi a oportunidade que ele viu, porque ele conhecia o Senhor. Ele só não vivia, mas ele conhecia. E naquele momento a sua história mudou, porque o Senhor disse a ele: a partir de hoje, tu não és mais Jacó, o teu nome será Israel. Aleluia. E quantos de nós, pelo poder da oração e da fé que temos em Cristo, alguém estendeu as mãos, alguém ministrou sobre nós, que a partir do momento então que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós passamos a ser cidadão do céu.
a ser diferente, ter uma conduta, um comportamento diferente, digno de um morador dos céus, aleluia, digno de alguém que o represente muito bem, Jesus na terra. Isso nota aos nossos testemunhos. Quando alguém negocia com você, quando alguém faz uma amizade com você, quando alguém conversa com você, aleluia, alguém testemunha e diz: faz-me muito bem a amizade que eu tenho com esse irmão, faz-me muito bem a amizade que eu tenho com essa irmã, com esse irmão eu compro, eu vendo, com essa irmã eu gosto de conversar, eu gosto de ter conselhos, aleluia, porque há uma marca sobre nós. Há um selo sobre a nossa vida. O Espírito Santo é aquele que está conosco. E a nossa conduta testemunha muito bem de quem nós somos, aleluia. Por isso, irmãos, o nosso caráter, ele tem que ser verdadeiro. O crente, o servo do Senhor, aleluia, ele tem que estar preparado. Ele não tem que se preparar. Nós temos que estar preparados, irmãos, para morar no céu. Porque não sabemos o dia e nem a hora que ele virá. Possa que seja o arrebatamento da igreja de forma coletiva, onde soar o toque da última trombeta. Mas quantos entre nós hoje já partiram para a eternidade? Porque é a única data que não está agendada para ninguém. Num piscar de olhos, a nossa vida se foi. Por isso que nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, para nós concluirmos este quarto ponto. Falta só 3 pontos, mas antes da meia-noite eu termino, confesso para os irmãos. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aleluia. Aqueles que servem bem como diácono adquirirão. O que é diácono? Aquele que serve. Seja leal, sejamos leal uns com os outros. Aleluia. Vamos ser verdadeiros, irmãos. Nós somos uma família. Somos uma família. Tem gente que quer fazer parte da família, mas ele quer selecionar irmãos. Tem gente que quer fazer parte do corpo de Cristo, mas ele quer escolher o membro que ele quer ser. Eu quero estar lá na Assembleia de Deus, missão, mas bem longe daquele fulano lá. Eu vou sentar perto da porta lateral, porque eu não quero sair nem pela porta da frente para não encontrar com ele. Está no lugar errado. Está perdendo o tempo aqui. Aleluia. Porque nós somos uma família. Como é que eu quero ser filho de um pai e não quero ser irmão de alguém? Se nós somos filhos de um pai, nós somos todos irmãos. Aleluia. Vamos todos para o mesmo lugar. É o que nós almejamos. É entrar pela mesma porta, aos portais celestial.
e encontrar o nosso Salvador, sentar na mesa e ser servido por Ele. Aleluia! É a alegria de fazermos parte de uma só família, irmãos. Aleluia! Quando nós estudamos, eu creio que muitos irmãos que gostam de estudar a história da igreja, os primeiros cristãos, aquele período ali do primeiro século, tempos ferrenhos, onde os crentes eram jogados ali dentro das arenas e servia de espetáculo para o imperador e o público que ali estava. Mas a história diz que eles permaneciam juntos. Vai para a arena, vai, todo mundo. Eles iam abraçados. E a família, pai, mãe e os filhos, crianças, aleluia, entravam na arena e eram devorados pelas feras. Mas como disse Tertuliano, um grande pregador do primeiro século, do segundo século, a semente de cada sangue desses crentes que foram jogados na arena e que tiveram a sua vida martirizada, elas são a semente da igreja. E nós entendemos muito bem quando nós olhamos para a igreja hoje, aqui em Bom Jesus, somos semente desses crentes que foram devorados pelas feras. Aleluia. Mas não pôde apagar a história da igreja. Quinto ponto, doutrina. Escute bem, doutrina e vida precisam sempre caminhar de mãos dadas. Doutrina e vida precisam caminhar de mãos dadas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Aleluia. Vida tem que andar de mão dada com o que eu ensino, com o que eu prego. Doutrina é a forma, é a minha conduta, de como eu represento a minha congregação, a minha instituição congregacional. Não é ser crente de um jeito aqui e lá em Abel Figueiredo de outro, em Marabá de outro. Não devemos nos envergonhar, irmãos, do Evangelho de Cristo. Paulo disse que o Evangelho de Cristo, ele é poder de Deus. Quando você é fiel ao testemunho desta verdade, aos ensinos desta verdade, a tua vida, ela é protegida pelos céus. Ande de cabeça erguida. Não se envergonhe de falar do amor de Deus. Não se envergonhe, irmãos, de dizer quem você é, de onde você se congrega, de se vestir bem. Aleluia. Porque não adianta eu cantar e pregar aqui uma mensagem tão bonita, tão expositiva como essa, e amanhã lá fora
causando vergonha e escândalo para a igreja do Senhor. Vamos ter cuidado, vamos nos policiar, irmãos, vamos nos policiar, porque Jesus é visto na terra por mim e por você, através de mim e através de você. O mundo passa a conhecer Jesus quando ele olha para os crentes. E às vezes eu fico pensando, quantos crentes envergonham Jesus? Se Jesus pudesse esconder de muitos crentes, ele se escondia. Aleluia. Mas aqui eu estou falando nesta noite, irmãos, estou trazendo para nós, de uma vida ilibada, de uma vida de testemunho, de uma vida que gera vidas, e que diga, vidas dignas, de morar no céu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sexto ponto, isso fala muito com o ministério, conosco. O líder, ele deve ser honrado, mas jamais, irmãos, ele deve aceitar alguém lhe colocar em pedestal. Irmãos, tem líder que, se você não estiver atribuindo para ele elogio todo o tempo, ele fica triste, viu, pastor Zé Nilton? Fica. Mas tem crente bajulador, viu, irmão? O líder, eu falo de pastor, falo de líder geral, às vezes ele se torna soberbo, mas a culpa é da igreja. A culpa é daquele que bajula, irmão. Claro, temos que honrar. Temos que honrar, isso é bíblico. Dê honra a quem tem honra. Mas tem limite para isso também. Tem limite para isso. Então nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes de atribuir elogio. Honrar, a Bíblia diz que tudo é com moderação, tudo é com ordem e decência. Então temos que ter cuidado. E é um exemplo aqui na Bíblia, eu quero até fazer menção dele. É Lucas capítulo 13, versículo 15 e 16. Capítulo 13, Lucas 13, 15 e 16. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, Lucas, 3, é o 3, não é o 13 não. É Lucas 3, 15 e 16. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seus corações, se porventura seria o Cristo. Olha aí o 16. Respondeu João a todos, dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com Espírito e com fogo. Se fosse, eu pensando, meditando nessa palavra, eu disse, rapaz, talvez se fosse eu aqui nesse contexto aqui de João, ajeitava logo aqui a roupa, né? Os elogios, né? O pessoal dizendo, será que esse é o Cristo? João Batista, será que esse é o Cristo, né? Se fosse um eu, quem sabe eu não ajeitava logo aqui a roupa e dizer, aí rapaz, o pessoal está achando que eu sou o Cristo, e eu vou logo pegar aqui essa embarcação aqui e vou navegar com eles, aleluia. Mas veja bem a humildade deste homem, irmãos. Disse, não, vem um aí que eu não sou digno nem de colocar as sandálias nos seus pés, irmão. Eu estou batizando com água. Aleluia, nós temos que entender isso, irmãos. Nós somos servos do Senhor, aleluia. Aleluia, a igreja, ela não é nossa. Somos apenas dispenseiros aqui, que cuidamos das posses do nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque tem gente que às vezes quando alguém
muda da regência, muda da direção, pronto. Acabou o fervor do crente. Aleluia. Mas entenda, irmãos, que nós estamos apenas levando o ide do Senhor. Aleluia. É Ele que opera os milagres e maravilhas. E o nome dEle é glorificado. Tinha mais um ponto aí, mas fica aí para a próxima. Em nome de Jesus.